Hi pessoal, esse é o canal Coronavírus e eu sou o Dr. Antônio Schultz. De maneira que no dia 27 de abril de 2021 eu me vacinei com a primeira dose da vacina AstraZeneca Oxford. E no dia seguinte, no dia 28, eu comecei um experimento relativamente à utilização da vacina, bem como a ingestão da ivermectina. E para quem não acompanhou esse experimento, eu reporto para vocês. Eu me vacinei no dia 27, esperei passar 24, aliás, no primeiro dia, logo após ter me vacinado, ao chegar em casa, eu tomei um comprimido de dipirona. E no segundo dia, no final do segundo dia, eu ingeri um comprimido de ivermectina. Passado entre o quinto e o sétimo dia, eu tomei o segundo comprimido de ivermectina. Para para vocês verem que eu não estou mentindo, a caixinha da ivermectina e os dois comprimidos que eu tomei. Os outros dois eu estou guardando para fazer o mesmo experimento, repetir esse mesmo experimento após a segunda dose da vacina AstraZeneca Oxford. E ressaltando, para quem não acompanhou meus vídeos anteriores, eu fiz esse experimento por dois motivos. Talvez o motivo principal seja pelo fato de que eu, de fato, acredito que a ivermectina associada com as vacinas possa aumentar a eficácia vacinal. E no contexto em que no Brasil, as vacinas que estão sendo administradas em maior número são as vacinas da Coronavac e da AstraZeneca Oxford, respectivamente, com uma eficácia de 50,4% para a Coronavac e de entre 62% a 72% relativamente à AstraZeneca Oxford, se conclui que de cada 100 vacinados com a Coronavac, 51% de fato se tornam imunizados com a segunda dose e cerca de 49% não. O sujeito acha que se vacinou, que está completamente imunizado e não está imunizado, 49%. E no caso da AstraZeneca, entre 38% a 28% dos 100 que se vacinam acreditam que estão imunizados, completamente imunizados com a segunda dose e de fato não estão, porque a completa imunização, sob a minha óptica, é aquela em que você, tomando as duas doses da vacina, sendo administradas as duas doses das vacinas em você desenvolve uma reação imune de maneira que essa reação imune do organismo protege você de não se infectar. E no caso da Coronavac, 49% há a probabilidade de se infectar. E no caso da AstraZeneca Oxford, entre 38% a 28% também acredito que estão completamente imunizados com a segunda dose e não estão. Então, também nesse contexto foi que eu ingeri a ivermectina, realizei esse experimento. Além do que, também recentemente, especialmente com a vacina da AstraZeneca Oxford, mas que acredita-se a possibilidade desse efeito colateral raro de trombocitopenia associada à trombose, possa também acometer todas as vacinas à base de RNA, seja ela por meio de vetores virais ou não virais, ou seja, inclui a AstraZeneca, a russa, a da Johnson Johnson, a Pfizer e a Moderna. Então, todas elas
praticamente há a possibilidade rara, mas uma possibilidade de efeito colateral. Também eu considerei na realização desse experimento. Também considerei o fato de que existe um site, o ivmmeta.com, que considera a ivermectina como uma droga que apresenta eficácia no tratamento da Covid-19, com cerca de mais de 59 trabalhos já indexados. E aí, paralelamente, eu realizei uma meta-análise, referentemente, uma meta-análise independente por mim realizada, para confirmar ou não esse dado desse site ivmmeta.com relativamente ao risco de mortes. Eles indexam, consideraram 18 trabalhos. Eu encontro-me, no momento, com cerca de 30 trabalhos e, de fato, a meta-análise independente que eu realizei, considerando os trabalhos divulgados nesses sites, mais alguns aleatoriamente adicionados por mim, compilados da literatura, de fato confirma que a ivermectina diminui o risco de morte. Ressalto novamente, hoje se encontra com 30 trabalhos reunidos. Quando atingir 40%, eu chego aqui e digo para vocês, olha, de fato a ivermectina reduz o risco de mortes. No momento é apenas um indicativo. Isso posto, o último motivo pelo qual eu realizei esse experimento da associação da ivermectina com as vacinas, o potencial sinergismo, é o fato de que não existe na literatura, divulgado na literatura, trabalhos com resultados em que foram testados em animais ou em humanos, como eu fiz, a associação da ivermectina com as vacinas. E considerando que eu já venho apregoando essa ideia há bastante tempo e considerando o que o meio acadêmico pensa a meu respeito, que não difere em muito do que eu penso acerca do meio acadêmico, é possível que as farmacêuticas e alguns professores universitários, na tentativa de me contrariar, já tenham realizado esse experimento, repetido esse experimento que eu fiz em mim, ou seja, a ingestão de vacinas associadas à ivermectina como uma potencial eficácia da ivermectina para aumentar a eficácia vacinal ou então reduzir os seus efeitos colaterais, já deve algum desses trabalhos, alguma dessas farmacêuticas aí, desenvolvementoras de vacinas, ou então o meio acadêmico, algum desses professores universitários aí do meio acadêmico, já deve ter testado, já deve ter repetido essa minha ideia em experimentos em laboratórios. E se não divulgaram que a ivermectina pode apresentar um efeito, seja de reação indesejada, reação adversa, ou então comprometendo a eficácia vacinal, é porque, de fato, essa minha ideia não é uma ideia maluca, ela pode ocorrer. Pode ocorrer esse sinergismo positivo entre as vacinas anti-Covid-19 e a ivermectina, a exemplo do que já ocorre relativamente à patologia animal, à patologia veterinária, referentemente à potencialização de algumas vacinas antiparasitárias pela ivermectina. De maneira que eu realizei esse experimento e os resultados desse experimento que hoje eu passo a apresentar com cerca de 14 dias, amanhã completa 14 dias que eu tomei, que eu fui vacinado com a vacina da AstraZeneca Oxford, é basicamente o seguinte: eu não posso, para você chegar aqui e dizer, olha, tomem a ivermectina, porque a ivermectina ela potencializa a eficácia vacinal. Ou então, tomem a ivermectina, porque a ivermectina ela reduz os efeitos colaterais
dessas vacinas aí. Não, eu não posso afirmar isso porque eu não fiz o experimento em laboratório ou então uma triagem clínica randomizada em duplo cego com um número considerável de pacientes. Mas eu posso afirmar para vocês que se você tomar a ivermectina logo após as vacinas, que de fato não tem nenhuma, pelo menos em 14 dias, não tem qualquer efeito colateral. Eu não senti qualquer efeito colateral. Com isso eu ressalto para vocês que eu não estou indicando a ivermectina. Eu estou apresentando um experimento que eu realizei em mim, que realizei na primeira dose da vacina, logo após ter ingerido a primeira dose da vacina AstraZeneca Oxford, e que repetirei com a segunda dose. Agora cabe a você, o seu senso crítico, tomar ou não a ivermectina. Então eu não estou aconselhando, eu estou afirmando que se alguém tomar a ivermectina tiver um perfil semelhante ao meu, ou seja, eu sou uma pessoa com mais de 60 anos, eu sou uma pessoa aparentemente saudável, não tenho qualquer problema, pelo menos aparente, de saúde, realizo exercícios físicos regularmente e levo uma vida, por assim dizer, quase que monástica. Então eu sou uma pessoa que foge um pouco o padrão da maioria das pessoas. Eu não tenho uma vida social ativa, eu uso a noite para dormir. Não bebo em excesso, nada disso. Então, no meu perfil, se você tomar dois comprimidos de ivermectina, ou seja, a dose parasitária, logo após a primeira dose, e acredito que também relativamente à segunda dose da vacina, não tem reação adversa nenhuma entre a ivermectina e as vacinas. Então, é nesse contexto que eu estou apresentando os resultados dessa experiência que eu realizei ingerindo 2 comprimidos de ivermectina, 24 horas após a primeira dose e o segundo cerca de 5 a 7 dias após essa primeira dose, sem constatar qualquer reação adversa. No mais, um grande abraço e eu espero que esse vídeo possa ter contribuído para você compreender o porquê eu estudo os mecanismos de ação da ivermectina há quase um ano. No mais, um grande abraço. Aliás, e acredito também no seu potencial efeito para prevenir e tratar a Covid-19. No mais, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.